Que coisa. Mas vamos em frente, a gente está começando agora mesmo, então foi só a Sim, sim. recapitulação, né? O que mais me chama a atenção é que a nossa sociedade, ela tem tudo isso trata tudo isso com normalidade, né? Então, nós vamos criando esses hábitos. Ah, opa, tá chegando alguém. A gente cria esses hábitos, né? E o que que ele diz ali? Que é uma destruição vibratória, porque eu me conecto com o quê? Se eu já sei que existe o que é uma obsessão, quando eu vou ingerir álcool, quando eu faço uso desse tipo de hábito, né? Que eu crio esse hábito, o que que tem perto de mim, né? O que que chega? E esses hábitos que são tidos como comportamentos normais e que são incentivados, inclusive, trazem problemas seríssimos para a gente, enquanto encarnados e quando a gente desencarna, principalmente, né? Então, a gente vai destruindo o psiquismo da gente através desse tipo de comportamento, né? E a gente acessa essas baixas vibrações e cria esses padrões morais que vão corroendo, vamos dizer assim, o nosso psiquismo. A questão do sexo aqui, gente, é mercado do sexo, né? Então, acho que não cabe aqui a gente falar do sexo em si, porque nós já falamos outras vezes. Eu não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa em relação a isso. Não, não quero, Cris. Foi ótima, não quero, né? Muito bom. Estou tentando entrar aqui no psiquismo. Tá bom. E mesmo quando, no cansaço dos anos e no desgaste da vitalidade, resolvem-se por mudanças éticas. Aqui eu lembro da Helena e do Carlinhos, né? Que a gente falou sobre essa questão numa das aulas, acho que foi não na passada, na outra, mas a gente falou na passada também. Quando a gente resolve mudar e assumir uma nova postura, e às vezes não dá tempo, né? Porque a doença já se manifestou e já se instalou, na verdade, e já degenerou. E por mais que eu tenha assumido uma nova postura, não há mais tempo hábil nessa encarnação para que a cura efetiva aconteça. Mas é sempre uma construção, né? É sempre uma evolução, porque se eu desencarno com uma doença degenerativa e eu conseguir nessa encarnação uma nova postura, é, eu com certeza vou encarnar novamente de uma forma muito mais positiva, vamos dizer assim, né? Do contrário, se eu tivesse me mantido naquela postura equivocada. Ficou claro? Clarice. Sim. Ok. A mente, exteriorizando as aspirações do espírito, impõe à organização somática as suas próprias aspirações e preferências, que se corporificam, quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias, responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos. Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial e sim holística, atendendo a todas as partes construtivas do ser. Então ele diz assim, ó, a mente exterioriza as aspirações do espírito. Vamos por partes. O que que isso significa? Vamos pensar nessa frase. A mente exterioriza as aspirações do espírito. Quais são as aspirações do meu espírito? Então, o espírito passa a informação para o perispírito, né? A mente ali se organiza, somatiza e isso vai se corporificar, ou seja, vai chegar na parte física. Ok? Então, a gente tem espírito,
perispírito, corpo. Temos a mente. Então, o espírito, Jorge, me ajuda aqui nesse slide, porque eu entendo, mas às vezes eu não consigo passar da forma como eu gostaria. Porque é uma ligação, né? Eu tenho uma vontade e eu passo isso para o meu corpo físico, através do perispírito. E aí eu crio as doenças, porque aí ele diz assim, ó, é que se corporificam quando mórbidas nas mais diferentes dependências e patologias, ou seja, tem um pensamento mórbido, eu vou criar patologia e dependência. E aí desarticulo todo o meu mecanismo. Entendem? Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial. Por quê? Porque eu não posso tratar só a causa, eu não posso tratar só uma dor no meu joelho, eu não posso tratar só um problema renal. Eu preciso compreender holisticamente, ou seja, integralmente esse ser, entendendo que dentro dessa doença está envolvido mente, corpo e espírito, e não só o corpo. E aí ele diz, atendendo Ô, a Cris, todas as partes construtivas do ser. Oi, Jorge. entendendo também que é tudo nós, né? Não é o outro. Sim, sim. Aquilo que você pensa, a sua mente produz fluidos, e esses fluidos ficam no teu perispírito, o excesso desses fluidos vão produzir as doenças. Eu Sim. queria só que você explicasse o que é os pensamentos mórbidos, né? Sim, o que que é a morbidez, né? O que que é mórbido? Aham. Então, vamos lá. Foi o que eu perguntei. Sim, então, Como ele tá mórbido. engraçadinho hoje, né? Não, ele tá bem engraçadinho. Ele diz não para mim, assim, aí agora me bota o que que é mórbido. Eu sei o que é mórbido, né, Jorge? Porque Todo assim, mundo ó, sabe. é- não, é que eu queria assim, que colocasse ele mais destrinchado. Por exemplo, Sim, um pensamento de cólera excessiva, ele torna-se mórbido, não é? sim, Um sim, pensamento de raiva excessiva, ele torna-se mórbido. O sim. ciúme torna-se mórbido, É que, na né? É verdade, isso que eu tudo queria é disso que eu estou mórbido, falando, entendeu? sim, mórbido é tudo que é doentio, né? Tudo que é Isso. doentio, que é ruim, na verdade, a morbidez é isso, é uma enfermidade, é um pensamento doentio. E dali tudo pode derivar, a gente pode fazer várias derivações do que é uma morbidez, né? Porque eu posso me encolerizar a tal ponto de ser doentio, né? Eu posso me irritar até a tal ponto de que isso fique doentio e fica mórbido, né? Mórbido é sinônimo de doença. E era isso, tá vendo? Ok. Vamos lá, gente. Ah, Valéria, eu vi a Valéria aí. Então, entendem? Eu tenho um pensamento mórbido, ou seja, eu tenho um pensamento doentio, seja ele qual for, de medo, de culpa, de irritação, de cólera. E o que que acontece? Através dessa morbidez, eu vou me adoentando mesmo, né? Então, eu vou criando dependências e patologias. E aí eu desarticulo todo esse mecanismo. E nunca é uma coisa só, é um conjunto, porque é holístico, né? Porque nós somos seres muito além do corpo físico. Então, eu acho que nós temos 7 corpos, né, Tati? Eu não sei o nome de todos. É 5 ou 7? Eu não me lembro agora. 7. 7 corpos. Então, Uhum. são 7 corpos aí que a gente adoece, tudo junto. O Cris, Oi? esse estudo ele é importante pelo seguinte: todo mundo sente um desconforto físico, ele toma um remédio, não é? Sim, Mas a causa do desconforto, ela não foi resolvida. É isso que todo mundo precisa estar atento. O que é o sim, ideal é que você faça o seu tratamento alopático, homeopático, ou qualquer um que seja, né? Mas que você busque as causas, sim, porque é holístico. Então, não adianta você, por exemplo, cuidar do corpo e não cuidar da causa. O corpo é o efeito.
é a caixa de ressonância do que está acontecendo na tua mente, no seu psiquismo, no seu espírito. Sim. Né? Ele está te trazendo símbolos, informações de como está o seu psiquismo. E é isso que você precisa entender. Então, quando olhar para uma doença, uma dor, simples dor de cabeça, qualquer coisa, pensem nisso. Eu vou tomar meu comprimido para melhorar a dor de cabeça, mas pensa na causa e pensa também que essa dor de cabeça, o mínimo que seja, no estômago, onde for, ela é uma queda vibratória, de padrão vibratório que está acontecendo com você. Sim. E está acontecendo uma desintimia junto com isso. Então, é importante, como a Tati falou na aula passada, nós temos o hábito de olhar as coisas separadas. O universo não tem nada separado. Nós olhamos para isso separado porque, na dualidade, fragmentou-se e a gente fica perdido nos meios dos fragmentos. É isso que eu preciso que vocês entendam. Para você sair desse contexto do fragmento, que cria a desordem psíquica, que cria o caos, que cria desorientação, é preciso você trabalhar no seu centro, no seu self, no coração, no consciente. Se você conseguir silenciar a mente e trazer todos os seus pensamentos para o silêncio, aí você consegue estar na unidade. A unidade atrai todos os fragmentos a partir que você deixa. Mas para isso você precisa começar a fazer esse trabalho durante o dia. E aí sim, você começar a trabalhar as causas. Se você está na unidade, espírito, perispírito e matéria estão na unidade. Então você consegue enxergar melhor as coisas. E o teu padrão vibratório dificilmente vai cair, porque ele cai pelos seus pensamentos. Se você não está pensando e você está buscando silêncio dentro do seu coração, e você está na unidade, você não está se perdendo no meio dos fragmentos, seja eles mórbidos, você não deixa, você está sempre se elevando, você está sempre trabalhando a nível de self. Todo mundo pode fazer isso. Todos nós, aliás, devemos fazer isso. Isso é um exercício diário, que todo mundo tem que começar a fazer. Quando você tem uma doença, é porque você causou uma disritmia e você causou uma distonia, que pode ser a partir de uma matriz perispiritual ou não. Ou pode ser que você é irritadinho mesmo. E aí as radiações mentais causam essa doença. Mas isso você precisa saber. Você precisa se questionar. Então, você vai precisar se questionar quando a gente vai entrar nos aspectos obsessivos dessa questão. Acho que até hoje, nos esclarecimentos, a Cris vai explicar bastante. Você precisa entender se aquilo é um obsessor, que tipo de obsessão é, que tipo de doença é aquela, que tipo de matriz ela está te dando. E, de repente, você não precisa nem tomar remédio. Você cura-se a você mesmo trabalhando as causas. Todo mundo pode fazer. Todos podemos fazer. Basta querer. Agora não vai cair do céu. Precisa se exercitar. Pronto, Cris. Na verdade, as doenças, no livro da Louise Hay, na lista de doenças, ela cita várias, assim, quase, não todas, mas muitas, e sempre tem um padrão de pensamento que determina o tipo de doença, né? Então, é muito interessante. Depois, quem quiser, eu posso postar lá no grupo, porque a gente cria um padrão de pensamento, padrão vibratório, e desenvolve determinada doença. E aí ela até dá ali, ela tem 3 colunas, e na terceira coluna ela dá o pensamento, vamos dizer assim, curativo, né? Para que a gente consiga chegar na cura. Em boa hora, a consciência médica confere atenção às terapias alternativas, que na sua maioria consideram o homem um ser total e buscam no essencial imortal, trabalhando sobre sua realidade profunda, que é o espírito, a fonte de energia a manifestar-se no corpo. Então, eu acredito que depois de toda essa nossa fala, é impossível que alguém que tenha escutado tudo isso
tenha qualquer desconforto e acredite que seja somente físico, né? Então, isso precisa ficar claro para a gente. A doença, ela provém de um estado psíquico, ou seja, eu me adoeço através do pensamento que eu tenho. Normalmente um pensamento repetitivo. E aí todo mundo que está aqui participa da aula de terça, a menos a Tati, mas a Tati já sabe do assunto, né? E é falado sobre isso, né? A questão dos pensamentos, a questão das trajetórias que eu lanço na minha vida, dos hábitos que eu crio, e eu preciso estar o quê? Estar atento a tudo isso. Porque, como o Jorge acabou de falar, eu não tenho como saber, eu estou com uma dor de cabeça. Então, eu vou observar para ver que tipo de pensamento eu tive que baixou o meu padrão vibratório. Se eu não estou consciente, se eu não estou atenta, eu não consigo fazer isso. Principalmente se eu estiver acelerada, né? Porque quando a mente está acelerada, a gente não percebe absolutamente nada. Então, é preciso criar o hábito de observar, de manter-se manso, né? Que eu sei que é uma coisa difícil, eu particularmente sou bastante agitada. E é isso, porque do contrário a gente simplesmente não consegue enxergar. O ver-se, na minha opinião, é a parte mais difícil do trabalho evolutivo, porque é muito fácil a gente ver no outro, colocar o problema para o outro, mas na hora de que a gente precisa enxergar os nossos próprios defeitos, é bastante complicado. Assim, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente. Aí, de novo, gente, transformação moral do paciente. Então, vamos lá. Tive um problema de saúde. Vamos dizer lá, vamos pegar uma doença mais grave, né? Eu tive um câncer. Então, eu fui lá, fiz o tratamento, me curei, a princípio, né? Me curei fisicamente e continuei fazendo as mesmas coisas, moralmente do mesmo jeito. O que vai acontecer? Vamos lá, o que vocês acham? Vamos participar. Ficar mais interessante a aula. Vai voltar o câncer. Vai voltar ao câncer. Por quê? Porque não foi extirpado o quê? Não foi visto o quê? Ela continua com os mesmos atos, né? Isso, então, essa matriz, essa causa primária, ela não foi resolvida, né? Então, às vezes não volta no mesmo órgão, mas aparece no outro. Então, a pessoa não entende, eu tenho câncer aqui, câncer ali, câncer lá. E acaba fazendo um tratamento que não é holístico, né? Ou seja, é visto só a parte física mesmo, e não o ser integral, como deveria ser. A homeopatia, em contrapartida, e aí eu posso falar um pouquinho, não que eu entenda de homeopatia, mas já deixo tu falar, Tati, tá, Tati? Eu conheci um médico homeopata muito de perto e ele tratava o câncer, né? E teve muito sucesso. E ele falava coisas maravilhosas assim sobre tudo isso, né? O quanto o pensamento, o sentimento adoece. A mágoa, por exemplo, né? O magoar-se é terrível porque a gente vai se impregnando daquele lodo, vamos dizer assim, vai escurecendo, vai contaminando todas as células e vai trabalhando contra si, né? E a homeopatia faz isso, ela olha o ser integral. Fala, Tati. Essa questão aí que o Jorge falou antes, né, que eu tinha comentado na outra aula e até vou falar de novo, né, repetidamente, assim, mas é que Isso é bom. É porque às vezes a gente não nota, né, que tá, por a gente enxergar tudo fragmentado, a gente não nota que a gente está
na repetição de um comportamento, né? Porque falando assim parece muito tranquilo, né? Ah, poxa, a pessoa tem um padrão de comportamento, né? A mágoa, aí no caso, né? E tem um câncer, cura um câncer e continua com a mágoa. Mas às vezes a gente acha que a mágoa está só num aspecto da nossa vida, né? A gente fragmenta. Sim, Então, nem precisa ir muito longe, assim. Hoje eu estava conversando com uma amiga e estava percebendo isso, assim, que a gente age em todos os aspectos da nossa vida da mesma forma. E até olhando para mim, eu pude perceber isso, assim. E às vezes a gente vai lá e tampa um buraco e acha que resolveu o problema, né? Sendo que eu sou um universo, eu sou uma só, mas eu me fragmento em várias, né? Tem a Tati que vai para o trabalho, tem a Tati que vem aqui assistir aula, a Tati que é amiga, a Tati filha, a Tati quando está sozinha. E todas essas Tatis, a união de todas essas Tatis, ela, na verdade, ela tem o mesmo comportamento em todas as áreas, só que em aspectos diferentes. E a gente não percebe isso, né? Então, é um exercício bem legal de fazer, é, é ver em quais aspectos, em quais outros aspectos da tua vida tu tá repetindo isso, aquele padrão de comportamento. Porque a gente começa com os maiores, né? Os nossos maiores problemas. Ah, eu tenho esse problema na minha vida, então vou começar a varredura ali e a resolver. Mas se a gente for ver, a gente faz isso nos mínimos, nas mínimas coisas, assim. Então, é por isso que a doença acaba voltando. sim. Mas esse é o Porque famoso, a famosa forma mental, né, Tati? A é, gente é a aplica em forma tudo, mental. não tem como. Tu pode, Uhum, se tu é irritado, se tu é irritado, tu vai ser irritado até para, se tu perde o sono, tu fica irritado. Tu te irrita contigo exatamente. mesmo, né? E tu vai te irritar no trânsito, vai te irritar na fila do banco, no, para comer, para tudo. Então é a forma mental do irritado e é claro, e aí cada um com a sua, né? Exatamente. Muito bom, nega. Mas essa questão da forma mental é muito interessante. E é bacana perguntar para os outros, né? O que que os outros acham da gente? É a melhor maneira da gente se ver. Nossa, muito legal mesmo. Muito Mas bom. porque uma vez na aula o doutor Maurício estava falando isso, que diz que a melhor maneira da gente saber como a gente é perguntar para alguém que também não gosta muito da gente, porque aí vai ser bem a verdade, né? E eu aqui em casa, agora não me chamaram mais, eu acho que eu dei uma melhoradinha, mas a minha mãe me chamava muito de chata. Aí até então eu entendi, eu ficava braba, né? Antigamente, agora eu comecei a compreender que eu era chata mesmo. Então acabou vindo da mãe, né? Porque eu me ver chata já era mais complicado. E assim é com todo o resto. E é um exercício realmente, eu concordo com a Tati que todo mundo devia fazer. Começar a observar qual é a sua forma mental ali, a predominante, né? Que nunca é uma coisa só. São vários arquétipos ao mesmo tempo, mas sempre um predomina, né? E isso a gente aplica em tudo. Alguém mais quer falar? Vamos em frente. E aí ele diz, né? O Jorge está acordado? Ele está dormindo? Vamos fazer isso com ele hoje, Tati, vamos. Né? Tá dormindo, Jorge? Acho que o Jorge Não, estou dormiu. acordado. Eu acho que ele Até dormiu, a ver aqui, cochilou. vocês verem que eu estou acordado, olha. E bem acordado. Tá Aqui bom, não tem Jorge. muito o que falar, né? Se juntar Não. o que eu falei com o que a Tati falou, a dificuldade é que os fragmentos também, né, Tati, eles se maqueiam, eles se manipulam, eles se modificam e eles conseguem cada vez mais uma aparência que é aquela que se acomoda com a nossa preguiça mental, a gente acaba aceitando aquilo que é verdade. Para a gente chegar na causa, eu preciso reunir os fragmentos. Para mim reunir os fragmentos, se eu não estiver no centro, eu não consigo. Se eu não estiver no centro em uma mente silenciosa, uma mente que não interaja, que não se identifique, que não dê diálogo para eles, aí você não consegue. Você não consegue essa força de atração para fazer a unidade. Para você chegar na causa, né? Você pode pegar um fragmento e descobrir, por exemplo, pode pegar o da mágoa, né? Olha, eu me magoo, mas mágoa é efeito, não é causa.
né? Então, qual é a causa da minha mágoa? O que é que gera essa mágoa? É a vaidade? É a arrogância? É o meu egocentrismo? Por que eu quero ser aplaudida, reconhecida e admirada por atributos que eu não tenho e, na verdade, não tenho? Por que eu fico ressentido? Por que eu quero ir lá mostrar que eu sou bonzão? Aí já tem a questão da arrogância como causa. Então, essa investigação também não permite que a mente se fragmente mais, que a mente fique hiperativa. A questão é você parar com a hiperatividade de qualquer jeito, para você vir para o seu centro, para você conseguir autocontrole, autodomínio e conseguir o discernimento para fazer todas essas abordagens. Quem adoece a gente é o aspecto moral do qual nós somos prisioneiros, ou dos aspectos que não são morais, né? Porque se eles fossem muito moral, embora a moral, como explica o Pietro, ela está em evolução, né? Há um tempo atrás matar era moral, hoje não é mais, né? É aí que ele se refere. Mas a moral que nós precisamos ter o padrão é a moral de nosso Senhor Jesus Cristo, é a moral do Evangelho. E se nós não tivermos convergente com ela, então precisa refazer trajetória urgente, senão vai ficar doente. Não tem como, porque produz fluido. Isso é automático, não é separado também. Não existe nada separado. Tudo é junto, tudo é no mesmo instante. Você teve um pensamento de cólera, você já produziu radiações mentais que está deteriorando todo o seu corpo. O seu sistema nervoso ele já foi prejudicado. A sua sintonia já trouxe para o seu campo um monte de espírito ruim. Esses espíritos se acoplam no seu perispírito e eles produzem energias ruins que vão piorar o seu quadro. Gente, não é separado. Não é separado. E serve para o micro como para o macro. Você pode usar de sarcasmo com a pessoa. Você está produzindo radiações mentais porque você está diminuindo o outro. E está produzindo sintonia, está produzindo atração, está produzindo companhias espirituais. E teus chakras estão funcionando. Eles não param de funcionar. Vamos esperar aqui porque ele cometeu um errinho ali. Foi uma brincadeirinha e vamos esperar a brincadeirinha passar, depois o chakra vai funcionar. Vamos parar a lei de atração, a lei de sintonia, a lei de vibração, para tudo. Até que ele não consiga parar de brincar e vamos começar a valer. Gente, não existe isso. Tudo acontece no mesmo instante. E o acúmulo disso aí é que causa o mórbido. Não é, Cris? Sim. E é tudo Então, bem explicado. simultâneo. Tudo simultaneamente. Hoje mesmo, já te deixo falar, tá, Karine? Karine está com a mãozinha levantada. Hoje, passei por uma experiência interessante, até comentei com o Jorge. A minha mãe, a minha mãe tem bastante mediunidade, assim, ela estava sentada na mesa bem, a gente estava conversando, brincando e tal, tal. Daqui a pouco eu olhei e eu vi o rosto dela se modificar. Aí eu disse para ela, o que foi, mãe? Tá tudo bem? Estou revoltada. Eu disse, opa! Daí cheguei perto dela, disse, aí ela assim, eu acho que chegou uma coisa perto de mim. Foi engraçado, porque ela teve uma aproximação e mudou instantaneamente. E aí eu comecei a conversar com ela, mas o que tu pensou, mãe? Eu estava pensando umas coisas e tal, e que mórbidas, né? E foi instantâneo. Chegou rapidinho e mudou completamente a forma que ela estava, né? E simultâneo, rápido. Então, vocês imaginem como tudo isso acontece. Eu penso, eu sinto, eu penso e tudo acontece. E fico bem acompanhada ou mal acompanhada. Karine, pode falar, minha querida. Oi, Cris. Tudo bem? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Quando o Jorge estava falando de transformação moral, me veio algo aqui, um pensamento. A gente está aqui no mundo de provas e expiações, né? E todo mundo é muito, acho que não é apegado, né? Mas a gente tem várias questões morais para
lidar no dia a dia, acho, porque todo mundo passa por esse momento de evolução, cada um no seu processo, né? Se eu estiver falando algo assim, totalmente fora, me corrija. Então, em outros lugares que a gente possa futuramente, em evolução, não na Terra, né? A minha pergunta as questões morais, elas reduzem, assim, porque conforme a evolução a gente vai superando isso. Não sei se a minha pergunta está muito confusa. Não sei se o Jorge entendeu o que eu falei também. Aqui a gente é muito apegado nas questões morais, né? Essa é a minha pergunta, assim. Nós estamos sempre nesse entorno, né? De questões morais e tudo mais. E conforme a gente vai passando, se a gente não estiver mais aqui na Terra, onde a gente estará? Isso é diferente? Essa é a minha pergunta. Eu vou falar alguma coisa e depois eu peço para o Jorge complementar, porque assim, ó, o nosso planeta é regido por algumas leis, né? Por exemplo, lei de causa e efeito, em alguns mundos superiores não existe mais, porque não é mais necessário, porque a moral dos encarnados lá, ou dos viventes, né? Não necessita mais dessa lei, mas existem mundos ainda mais atrasados do que a gente, né? Então, vamos lá, Jorge, o que que tu tens para dizer? Mas era bem isso que eu tava, que foi esse insight, que tipo, a gente tá nisso Ah, porque a tá. gente precisa disso, né? Sim. Por causa da lei de causa e efeito. Era Porque mais ou menos nesse sentido mesmo, assim. tá, A gente tá. um slide que a gente usa muito em várias aulas, que é aquele, não sei se tu lembra, que é um cone ao contrário, né? E ali ele começa, porque na Terra, onde a gente está encarnado agora, quais são as leis que mais utilizam, né? Que a gente utiliza a luta, a astúcia, na verdade, a causa e efeito, e depois vem a Jorge, fugiu, o Jorge dormiu. Dormiu. Mas é Eu estou luta. respondendo, é que eu fechei Estás eu abri ali. respondendo sem áudio? Ah, tá. Você tem Então está luta, bom. você tem astúcia, a lei de causa e efeito faz a correção, você vai para a Isso. retidão, ou lei da Retidão, isso. honestidade, Retidão causa. sincronicidade, complementariedade, interconexidade, equilíbrio e ordem. Isso, perfeito. Então, aí a gente está aqui na luta, na astúcia, tendo a causa e efeito para sabe, aquela coisa, vamos embora, vamos sair dessa, Mas mas nesse nesse mundo mundo. aqui também existe o que está mais acima, que o Jorge falou, tipo, equilíbrio, não, sincronicidade, existe, né? Sim, Tipo, sim, ainda sim, tem todas as leis aqui também, né? sim, Sim. sim, Essa é a dúvida. tem A sim, dúvida é assim, ó, Karine, existe, mas você está inconsciente dela. sim, Então, Uhum, você é levada pela lei inconscientemente. Nos mundos mais desenvolvidos, o ser é consciente. isso, Ele adere à lei e ele faz o movimento correto. No nosso caso aqui de revoltados, nós fazemos o movimento porque dói muito. uhum, Se não doer, a gente não faz. tá. Acho que Não é entendi. verdade? Uhum, sim. verdade. Gente, obrigada. Fala, Cris. A Cris Tessarolo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, quando tu, na tua fala, Cris, quando tu comentou da tua mãe, do pensamento, Uhum. eu quero compartilhar com vocês que, para mim, tem sido um grande desafio, assim, né? Porque ao longo dos dias, assim, tem dias que mais, tem dias que menos, tem dias que nenhum, mas eu tenho que policiar os meus pensamentos porque a luta é grande, assim, muito grande. Tem pensamentos que vêm
que me abalam, me desestruturam, são pensamentos negativos e pensamentos pesados, e às vezes eu às vezes fico imersa neles, né? Tanto é que às vezes eu peço ajuda e, enfim, já tive que conversar algumas vezes com o Jorge a respeito disso, e contigo também, mas que tem sido uma coisa que tem me ajudado com esses cursos que a gente está fazendo, né? Tem me ajudado que às vezes eu identifico que não é da minha natureza, né? Então, eu penso assim que não é meu, e eu aprendi a pedir ajuda, que nem tu comentou numa das aulas, que é a questão de tu pedir ajuda para o teu anjo da guarda também, porque às vezes tu não tem o direcionamento realmente do que tu queres, né? Quando tu dirige a oração e pede ajuda, fica mais claro e fica mais entendido. Então, é uma questão assim de luta e pensamento constante em policiamento, né? E uma coisa que eu noto muito é quando eu faço um combo, assim, né? Porque eu tinha um hábito de orar, mas desde o dia que tu comentaste aqui no grupo que era a questão de, de orar, de se policiar, e orar toda noite e tal. Então, assim, eu comecei a perceber que eu orando toda noite, eu já orava ao levantar. Foi uma coisa que foi muito natural. Porque Sim. os meus últimos pensamentos, eles foram os primeiros pensamentos do dia, assim. Achei isso muito interessante, sabe? Por exemplo, às vezes eu levanto, só agradeço, às vezes eu só oro um Pai Nosso e toco o dia, mas eu vejo que fica uma coisa muito natural. Não sei se pelo fato de eu cultivar isso durante as noites, né? E durante o dia veio naturalmente. É que eu tô falando bastante coisa, né? Tô fazendo um combo aqui, né? Não, sem problema. E tem me ajudado bastante. E eu não sei, mas é uma pergunta, né? Se tem a ver, mas assim, eu sinto que quando eu faço mais atividade física, esses pensamentos eles ficam mais distantes, assim, eles demoram para vir, entende? Sim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver por causa da química que acontece no cérebro, a serotonina, a dopamina que a gente recebe Uhum. com o exercício, e isso faz uma frequência vibrar diferente, Sim. mas queria compartilhar isso com vocês. Então, eu acredito que, eu vou aqui no meu achismo, né? Mas se a gente é um ser holístico, vamos dizer assim, se tu precisa da atividade física, ela também é complementar. Então, uma pessoa que vive na ociosidade, ou seja, não tem um outro nome que agora me fugiu, né? Pessoa que vive ali sem fazer absolutamente nada, sem movimentar esse corpo que foi criado para ser movimentado, claro que Sedentária, traz Cris. sedentário, obrigada. Então, as pessoas sedentárias, isso já é provado pela medicina, né? Que o sedentarismo ele traz vários problemas. Então, o que que a gente precisa? E a questão da oração, Cris, eu sou suspeita, porque faz um ano um ano e pouco, né, que a gente criou o grupo de oração. Eu não tinha o hábito também, por isso que eu insistia tanto nas primeiras aulas, né, porque eu senti uma transformação na minha vida. Porque quando tu ora, quando tu te conecta com Deus de verdade, do jeito que a gente já conversou aqui, né? Com tranquilidade, trazendo para o coração, sentindo cada palavra, realmente se conectando com essa força maior. A vida tem outro sentido. Tu acaba não precisando de muita coisa, sabe? É como se a gente se sentisse preenchido. Então, isso, claro que auxilia no teu dia a dia, não tenha dúvida, né?
Na verdade, não auxilia, para mim é providencial. Então, a oração, ela precisa estar nos primeiros lugares, né, vamos dizer assim, na nossa vida. Sabe o que que A é o curioso, importância. Cris? Hum, Engraçado, olha só. Eu fiz uma análise, né? E eu só fui me dar conta depois. Eu, desde que tu interviu para a gente fazer a oração, eu venho fazendo, né? E faço com meu marido. Meu marido não tem religião, ele não acredita muito em Deus, mas ele. Aquela coisa, né? Na hora do apuro, ele ora junto sim, comigo. Mas coisa assim, boa. eu oro em voz alta, ele me acompanha. E o que que aconteceu comigo? Uma coisa que eu percebi assim, eu peguei Covid, eu fiquei bem mal e fiquei com bastante falta de ar. Eu tinha uma fé, eu tinha uma certeza que eu não ia precisar ir para o hospital, que eu não precisaria ser entubada e que eu não ia vir a óbito. Eu tinha essa certeza dentro de mim, né? Eu Sim, tinha isso comigo. Mas em nenhum momento, Cris, eu orei por mim. E eu fiz uma análise desde o começo. Eu comecei a orar pelos outros. Foram poucas as vezes que eu orei por mim. Então, assim, eu orava o Pai Nosso, a Ave Maria, orava pelos outros e muitas vezes encerrava. Então, e durante o Covid, eu vi, assim, algumas pessoas me pôs melhoras, tal, não sei o quê, por você. E me chamou muita atenção isso, porque ela ficou sabendo, já estava no final, já estava me recuperando, e eu me analisei assim, eu acho que por eu estar muito mal, eu não sei se eu não conseguia me lembrar da oração, porque me deu febre muito alta, né? Eu delirei, então eu sim. fiquei assim muito mal. E eu não Deu uma, deu, deu lembrei uma de mim, travada agora. Deu uma travada assim, no teu áudio, é né? só. Eu lembro dos outros, oro por outros, e mim eu Sim, não fiz. ok. Mas é importante a gente orar, pedir a Deus ajuda, né? E porque às vezes tem toda uma equipe, porque a gente tem que compreender que uma das leis principais é a liberdade. Então, Deus nos dá liberdade. E a gente diz assim: Deus sabe das minhas necessidades, sabe, mas é preciso que eu peça ajuda. A ajuda pode estar ali, do meu lado, aguardando o meu pedido. Então, é preciso que a gente peça auxílio, sempre. Importante orar pelos outros, sempre. Mas é preciso que a gente tenha esse posicionamento, né, de pedir ajuda. Isso quem me ensinou foi o Jorge. Não, quem me ensinou foi o Manuel Filomeno de Miranda, né? Ah, então tá bom. Então estamos bem. Vamos em frente, então. Ô, Cris, eu queria Oi. falar um pouquinho, assim, ó, tem muitas pessoas que têm desordem no psiquismo ainda, tem um caos. E às vezes elas têm muita pressa de querer organizar esse caos e não conseguem, né? E se ela for hipo, né, uma desordem psíquica a nível de um hipo, o medo domina ela. Então, ela fica com medo dos pensamentos que vão vir. E aí ela cria um caos maior, porque os pensamentos vêm. A partir do momento que ela cria um medo de que o pensamento vai vir, eu aprendi com a Tati Tessarulo, ela se relaciona com aquilo e os pensamentos vêm. Ela cria um campo de sintonia e os espíritos vêm. E o subconsciente, a mente dela, funciona com uma rapidez muito grande, criando a hiperatividade e passando um pensamento cada vez mais rápido e criando, aumentando a desordem. Então, a primeira coisa que o ser precisa entender é o seguinte: ele precisa de botar ordem no psiquismo dele. Ordem. E para você colocar ordem, você precisa ser manso, pacífico,
Você precisa ter um sentido de observação e desenvolver a capacidade de discernimento. E principalmente não ter medo, porque os pensamentos, eles são só pensamentos. Nada daquilo vai acontecer se a gente não criar uma sintonia, no sentido de materialização com aquilo. Se você está observando, você está vendo que sua mente está hiperativa, vem para o coração. Se você não sabe como funciona, pega no coração, baixa a cabeça. Não sei se vocês estão me vendo. Pega, baixa a cabeça, olha para ele, fica olhando, tira a sua atenção. Vai para a respiração, respira, enche o estômago, solta mais devagar, enche. Só esse exercício já te traz para o agora. Quando estiver bem relaxado, olhando para o coração, falando devagarzinho, vai fazendo prece para você sair da hiperatividade. Saindo da hiperatividade, olha os pensamentos que você teve e veja que são todos mentira. E eles não vão deixar de vir. Você vai conseguir autocontrole e autodomínio sobre eles. No instante, você está sendo dominado e controlado por eles, inclusive a partir do medo. É um esforço diário. Quando você criar uma ressonância com o seu coração, uma ressonância com o seu anjo da guarda, e para isso você precisa acordar orando e ficar o dia todo ligado no teu coração. Você percebeu um pensamento ruim, vai para o teu coração. Percebeu que a mente está ficando imperativa, faz uma prece, se acalma e retorna com autocontrole sobre aquilo. A vigilância, a observação a partir da mansidão e de um sentimento de pacificação e não de luta, de pacificação e de honestidade e não de luta e astúcia, de você não fugir dele, de olhar para ele com amor e trazê-lo para o seu coração e acalmar ele. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, pronto. Você cria uma nova forma mental, um novo jeito de viver. E esses pensamentos não vão te incomodar mais. Eles estão controlados. Eles não te dominam mais. Mas é um esforço diário. Vai cair, vai levantar, vai cair e vai continuar se esforçando até que alcance isso. Olha, quando a Tati Rocha falou essas coisas para mim na primeira vez, eu desconfiei, mas eu fiz. Ah, pronto. E ela repetiu e eu fiz de novo. E eu tive algumas conversas com ela. Pronto. E eu fiz. E hoje eu vejo que ela tinha razão. Deu certo. Obrigado, viu, Tati? Ah, tá bom, pessoal. Foi bem assim mesmo. Ai, mas quando o Jorge me ensinou isso, eu tentei fazer e algumas vezes davam certo, sim, porque a gente transfere, né, toda aquela energia que a gente dá para o pensamento, porque o pensamento, ele é, como diz o Eckhart Tolle lá, é uma entidadezinha que ele quer crescer, e ele cresce com energia, né? E quem fornece essa energia para ele somos nós. Então, se a gente divide essa energia, que os pensamentos estão ali mega acelerados, e a gente divide essa energia, como o Jorge falou, prestando atenção no corpo, na respiração, principalmente, né? A gente tira um pouco da força desses pensamentos. Por mais que na hora a mente, a intensidade seja tão grande que os pensamentos digam que é chato ficar ali esperando para respirar e prestando atenção na respiração. Mas exige um esforço, né? E se a gente se esforçar e criar esse hábito, é fato de que se não vai tanta energia para o pensamento, eles vão acabar se acalmando, né? Quem me ensinou isso foi o Jorge também, pessoal. Muito bom. A Karine está com a mãozinha levantada, quer falar, ou estava com a mãozinha levantada e não baixou? Não tenho certeza. Não, eu não baixei, desculpa. Ah, então tá. Não, é que a Eu não gente é sabia levantada, mexer não. nisso. Tá bom, nega. Então tá. Mais alguém? Então vamos em frente. Na sua recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência, concorde com os ideais de engrandecimento,
que são catalisadores das forças vivas presentes na natureza, sintonia ecológica, que interagem na sua constituição global. Ok? Opa, tem que ver com o microfone aberto. Muito bem. Fechou. Ô, Cris, Oi? só explicar para eles que a sintonia ecológica é porque uma parte do fluido vital ele vem das plantas, né? As plantas têm o fluido vital delas, que é utilizado para a nossa saúde. Então, quando ele fala ali que você criar pensamentos saudáveis, você também está criando uma sintonia ecológica, uma sintonia com a natureza, você está absorvendo, né, uma prana das plantas, você está absorvendo os aloplantos que vêm do oceano, você está absorvendo tudo aquilo da natureza que vai te dar mais e mais saúde, ok? Melhor do que remédio. Era isso. Nossa, é um negócio tão fantástico, né? Tão grande que a gente não imagina. E a gente se isola como se a criatura humana, que o ser humano fosse essa coisa tão importante que todo o resto não importasse. E a gente vive interligado a tudo e não percebe, e por isso adoece tanto, né? Imagina do jeito que a gente destrói o ambiente que a gente vive e que a gente contamina e a gente não se toca que a gente precisa disso para ter saúde, que a gente faz parte disso, né? O homem do futuro, após superar as suas deficiências presentes, receberá mais amplo auxílio da medicina, adquirindo uma saúde integral, que será também resultado da sua perfeita consciência de amor e respeito à vida. Ó, até em vermelhinho, perfeita consciência de amor e respeito à vida. Então, ontem o Jorge falou uma coisa muito bacana, que ele disse, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com amor, seja o que for, do contrário é uma queda, né? É um desrespeito, seja pelo planeta, por a gente mesmo, pelo outro, e sem essa consciência de amor, não tem como ter uma saúde como a gente poderia ter, né? E aí que a figurinha, né, que são todas as físico, mental, psíquico, espiritual, emocional, energético e etc. Então, o homem do futuro. Espero que a gente chegue lá um pouco mais rápido. Então, aí aqui a gente vai entrar num capítulo no mesmo capítulo do livro, mas é um caso, né? Na verdade, eles fazem algumas questões e o Dr. Carneiro responde, e é muito interessante. À medida que a multidão se dispersava, Petitinga propôs-me acercar-nos do orador para cumprimentá-lo, ao que anuí com imenso agrado. O orador era o Dr. Carneiro, né? E depois da palestra que teve, eles chegaram para fazer alguns questionamentos. À sua volta, formara-se um grupo de estudiosos da medicina em nosso plano de ação, que o interrogava educadamente, buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas. Em face do que foi abordado... Opa, só um pouquinho, deixa eu ver se... Em face do que foi abordado, compreendi, interrogou um jovem médico presente, que as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Olha a pergunta, então, que ele faz. Como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Vamos ver qual é a resposta. Aí até tem uma pegadinha, né? Porque eu não vou falar para deixar explicar isso. Explica aí. Não, fala, Jorge, já é bom. Porque você não pode, ele vai explicar, você não pode ter não pode ter desequilíbrio, assim. Você não pode ser equilibrado e ter um problema kármico. Isso. O nosso planeta, ele é desequilibrado, por isso que nós temos doenças. Aí que todo mundo vai entender. O planeta Terra, ele tem um desequilíbrio do mal. Ele pode ser
70-30, 80-20, 90-10, 60-40, cada um fale por si. Mas sempre há um desequilíbrio. O que a vida quer de nós nesse momento é um equilíbrio. Se você tem equilíbrio, como é que você pode ficar doente? Tem injunções kármicas. Sim. E o médico ali, e o doutor ali, o José Carneiro, ele foi super educado, né? Vamos ver a resposta dele. Então, o orador gentilmente esclareceu. Uma mente estúrdia ou insensata, desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em um calceta, ou seja, um criminoso, ou em uma vítima da consciência de culpa em um estado mental harmônico. Ou seja, não existe harmonia e desequilíbrio. Não combina, né? São opostos. Então, não existe uma harmonia num desequilibrado. E é O isso que ele diz. Cris, Oi? deixa eu falar. Por isso que na minha fala anterior, e da Tati, da tua, precisa ficar muito consciente disso. O primeiro objetivo de cada um de nós é causar uma mente com ordem, harmônica e pacífica. Você não pode usar de luta, de astúcia, de enganação, de manipulação, de indução com você mesmo. Você não pode ser conivente com o erro. Então, você precisa, inclusive, olhar para a tua mente, ver os absurdos que você faz, que você fez no passado, que voltam para você pelo pensamento e amar esses pensamentos e se harmonizar com eles. Por quê? A questão é criar uma mente harmônica, pacífica, equilibrada. Não uma mente medrosa, entendam isso. Você ter medo do pensamento, você está criando desordem. Você permitir que os pensamentos te dominem, você está criando desordem. Então, mas isso não pode ser feito pela luta nem pela astúcia. Precisa ser feito pela honestidade, pela pacificação, pela misericórdia e pela harmonização. Entenderam? Se não entender isso, nunca vão botar ordem na mente. Está todo mundo dormindo, acho. Não, é porque é um pensamento bem interessante, deve estar todo mundo pensando mesmo, refletindo. Estamos ouvindo, né? Estamos... Ok, todo mundo compreendeu, gente? Isso que o Jorge falou é fundamental. Gente, é importante vocês entenderem isso. Quem não entendeu, pede, eu repito. Precisa compreender muito isso. Esse é o nosso problema, é o desequilíbrio. É Jorge, repete, por favor. Repeat, please. Eu vou repetir com outra palavra, porque eu não consigo falar quase mesmo, né? O nosso objetivo principal seria colocar ordem na mente. Ordem. A nossa mente está em desordem. Você tem vários impulsos vindo de todos os lados. Você tem os obsessivos, você tem o que vem do subconsciente, você tem os condicionamentos, você tem a forma mental, você tem a mente mecânica, você tem processos evolutivos que chegam e você não faz, aquilo vai. Você tem N situações passando pela tua mente, todo dia. Mas os problemas que você tem que fazer, pagar conta, cuidar de casa, não sei o quê, trabalhar, ir para o trabalho. Então, você vê, a questão é botar ordem nessa mente. Mas a ordem ela não pode ser colocada com luta. Por exemplo, xingar você mesmo, xingar a mente, xingar o outro, entrar em luta, brigar, achar ruim, reclamar. Essas coisas é luta, não pode ficar colérico. Porque você precisa harmonizar a mente, equilibrar a mente, colocar tudo nas suas gavetinhas. Para isso, você precisa de misericórdia, você precisa olhar para os seus defeitos com misericórdia, sem criticá-los. Apenas olhe para ele, traga ele para o coração, em silêncio. O silêncio é fundamental. Quanto mais silêncio, menos barulho a mente faz. Quanto mais pacífico, menos luta você vai ter. Quanto mais harmônico, menos caos você vai ter. Então, harmonize a mente. Não tenha medo, olhe para os pensamentos, por pior que seja, olhe em frente e traga ele para o coração bem devagarzinho.
bem devagar, sem dizer nada, amando aquele pensamento, sem censurar, sem criticar, sem achar ruim, sem lutar, sem querer bater, nada. Só traga ele um silêncio total, sem dizer nada. Deixe ele no seu coração. Você transformou toda a energia. E você está colocando ordem no seu psiquismo. Sem ordem, sem autocontrole, sem autodomínio, não vai evoluir. Entendam isso. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Senão eu explico de novo. Até Sim, escrevi tudo. Sim, Jorge, obrigada, ficou bem claro. Jorge, mas você já fez caso que a gente já nasce com a mente a desordem? Sim. Para você fazer é colocar ele em ordem. É lei de evolução. Você não nasce com a mente em desordem para criar mais desordem. A É uma gente lei já de evolução. traz da reencarnação a mente em desordem. Se faz caso, o comportamento das crianças não é de uma mente muito ordenada. E como ele vai crescendo, crescendo, até chegar a ser jovem e vai amadurecendo, você nota que as mentes não são em ordem. Isso. Ela já vem da reencarnação, reencarnada desordenada. Isso. É Mas isso por que lei de evolução. a gente está carregando de reencarnação em reencarnação, a mente já desordenada, porque quem é que já nasce com a mente ordenada aqui? Se a Quem gente faz, se, ela tem ordem, né? Quem não faz, não consegue nunca, Tinelli. e se Se nós você não trabalhar... Oi, pode Não, falar. desculpa, eu ia dizer que se a gente tivesse uma mente ordenada, a gente não encarnaria aqui, né? Provavelmente não Também. estaria aqui. O nosso problema é o desequilíbrio. O nosso planeta é do desequilíbrio. Por isso, Tinelli, que todo mundo que desencarna aqui é desequilibrado. Então, tem uma mente em desordem. Como é que ele vai fazer? Ele tem que colocar ordem. É um trabalho nosso. Deus não vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Você vai sofrer tantas dores quanto possível, tantos desequilíbrios psíquicos, esquizofrenia, você vai ter ansiedade, pânico, depressão, o que você achar que você tem que ter. Doenças N, até que você resolva colocar ordem na sua mente. Por quê? Isso é lei, isso é lei de responsabilidade. Todo o processo que você faz em descida, você vai ter que, com esforço, fazer em subida, refazendo toda a trajetória. Então, é um trabalho que precisa começar já. Está sofrendo, está angustiado, não gosta do que está vendo, põe ordem na mente. Começa a se esforçar. Vigie a mente o dia inteiro. Ore. Crie ressonância com o seu centro. Ore. Sentiu desequilíbrio, ore. É como a Tati Rocha falou muito bem. Sentiu que tem muita força, está pronto para te dominar, ore. Respire. Tire a mente dali. Tire a sua percepção desse estado. Traga a sua percepção para a paz. No coração tem paz, no coração tem verdade, no coração tem harmonia, no coração tem amor. Então venha para ele. Respire. Respire. Está ligada a câmera aí? Respire. Se acalmou, vai olhando para o coração. Tire o pensamento, tire a percepção dali. Quando tudo passar, você põe no papel. Que pensamento é esse? Qual é a causa dele? Pô, ele tem muita força, ele me domina. Ele me domina porque eu dou energia para ele. Da próxima vez eu não vou dar mais, como eu fiz hoje. Eu vou tirar a minha percepção dele, eu vou tirar a gasolina que ele tem. Vou deixar ele sem gasolina. E aí ele vai parar. É isso, gente. Está certo esse pensamento? Corda, está certo isso? Sim. Sim, muito bem. Está certo, Rocha? Dormiu. Não dormi, não. Perfeito, é isso aí. Trazer a nossa percepção para o agora, né? Que a gente está sempre aí nessa ansiedade desse futuro ou amarrado nesse passado, né? E a gente nunca está aqui. Muito bom, amigo. Obrigada. Quem vai ter que colocar o... Vamos lá. E tem um estágio avançado disso que eu comecei a falar com vocês hoje, que é o do silêncio. É fazer tudo em silêncio. Tudo. Tudo que você faz referente à sua mente é em silêncio. Você não diz que vai fazer. Agora eu vou... Não fala nada. Só em silêncio.
A mente deixa ela tagarelar à vontade. Tira a bateria dela que ela fica quietinha, que nem um brinquedinho. Essa aí é Gente, Ô, boa. Jorge, pelo amor de Deus, entendam isso. Pelo amor de Deus, entendam isso e parem de sofrer. Diga. então, teve uma fase da minha vida, né, que eu passei uns perrengues, assim, né? E aí eu, eu tive que chegar à conclusão, assim, de meio que de brigar com os meus pensamentos, né? E aí bruta, né? Bem bruta. Na época eu era bem nova. E eu dentro de mim eu achei uma força assim e falei assim, não, quem manda em mim sou eu, quem manda nos meus pensamentos sou eu, não quero mais isso para mim. E em cima disso eu comecei a mudar um pouco a linha de raciocínio, sabe? Porque parecia assim que eu estava me afogando. É. É meio É, bruto, assim, né? É uma coisa bem crua, né? Tipo, mas era uma coisa que eu conseguia sim. tentar me salvar de algum jeito. Isso é maravilhoso. Você fez o que você podia na época, né? Você não tinha outra informação. Isso é bom. Agora você tem outras informações. Você não deve lutar. Não deve usar de autoridade, de autoritarismo. A conquista dessa autoridade, ela tem que vir pela paz, pelo amor, e não vocês vão me obedecer agora ou vou fazer o quê? Entendeu? Mas foi o que você pôde fazer na época. Parabéns, é isso aí. E isso é evolução, né? O que você fez naquela época foi isso. Hoje você tem mais informação. Você pode fazer diferente. E é assim que a vida funciona. Não tem problema nenhum. A mesma coisa a gente. Há 2.000 anos atrás a gente tinha um comportamento. Hoje a gente tem mais informação. Então a gente pode ter outro comportamento. E é isso. Parabéns para você. Se fosse você, escutaria essa aula umas 10 vezes até você captar todo o conteúdo. É muito difícil introduzir um comportamento e um pensamento novo, até você lembrar dele durante o dia, né? Nas atividades de trabalho e tudo, você está ali envolvida e você está no estado de atenção consigo mesmo, isso requer muito treino, né? Não se consegue de uma hora para outra. Então, seria bom escutar e se relacionar com esse assunto, para que ele esteja na tua mente, no teu pensamento, na hora que você precisar de um comportamento novo que não seja aquele. É isso, Tá gente. bom, parei. Vamos em frente. Valeu, Jorge. Então, essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal, na condição de enfermidades reparadoras. O Cris, Oi? posso chatear de novo? Ô, Jorge, eu te Gente, pedi, por favor, né, para te fazer isso. vocês lembram bem dessa palavra, distonia. O que é uma distonia? Ela parte de uma disritmia. O que é uma disritmia? É quando a mente está hiperativa. Então, você tem pensamentos elevados, pensamentos baixos, mais alto. Você cria uma disritmia. E o que é uma distonia? A distonia é quando o seu pensamento se fixa num pensamento inferior e fica preso nele, naquela frequência. Nós vamos falar muito disso. Nós somos pura frequência, vibração, onda, que trabalha no nível de frequência, que pode ser baixa com uma onda longa. Então, o que é uma distonia? Você caiu através da disritmia e você se aprisionou numa frequência muito baixa. Essa frequência muito baixa, o que ela vai fazer? Ela vai mudar seus fluidos para uns fluidos muito ruins. E esses fluidos estão no perispírito, que está junto com o nosso corpo físico. E através dos chakras, através dos plexos, ela entra no nosso corpo e causa as doenças. Então, por isso que ele diz, as distonias refletem natureza total, condição de enfermidade reparadora. Tudo é distonia, é a queda vibratória. Por isso que ter uma mente harmônica, uma mente equilibrada é fundamental. Não deixar a mente ficar desritmada, nem criar uma distonia. Você ficar seguro num pensamento muito baixo, produzindo energia ruim. Aí vem um pensamento que você não faz nada direito, ou de raiva, ou colérico.
E aí você se aprisiona nele e cria uma sintonia, né, naquela frequência. E naquela frequência você passa a se relacionar. E aí você se enche de fluido ruim. Por isso que precisa de um pensamento elevado. Para você sair da distonia, não é? E criar uma ressonância superior. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Vamos falar bastante disso. Né? Ô Jorge, aí só uma pergunta também, porque assim, ó, essa distonia, ela pode ser no hiper também, né? Tá bem? Porque eu Sim, posso, no hiper. eu ficar deslumbrada, pensamento que me deslumbre, que me acha a melhor zona, né? E eu fico Também se lá e cria eu tô distonia. fazendo distonia do mesmo jeito, né? Porque a gente às vezes Sim. vincula só coisas que são negativas, vamos dizer assim, no sentido de, né? E não, às vezes é como aquela história que a gente sempre fala, são pensamentos que me fazem feliz, entre aspas, né? Que me compraz, na verdade. O colérico, o raivoso, que é hiper, né? Eles produzem uma quantidade incrível de distonias, né? Ele se fixa cada vez mais embaixo. E aí foi bom até se me lembrar. Cada vez que você cria distonia, você vai repetindo, você vai baixando o padrão, né? E aí, essa distonia, Cris, e todos que estão aí nós vamos voltar lá para a alienação mental. Ela pode ser ocasionada pelas sugestões, não é? Você recebe um pensamento e você se identifica com ele. Você não faz nada bem. Fulano ali, né, tá fazendo uma coisa ruim. Aí você já cai sua faixa vibratória. Aí acabou. Depois que cair ele repetir a indução, se fizer, você vai ficar na distonia, você vai ficar numa vibração muito baixa. Sim. É isso? Cadê o pessoal? Todo mundo entendeu? Tati Rocha, entendeu? Sim. Helena, entendeu? Sim. Por isso que precisa vigiar a mente, não aceitar nenhum pensamento, não aceitar nenhuma sugestão, não se deixar induzir por uma frequência muito baixa. Teve um pensamento muito ruim, entra em prece. A prece, você cria uma ressonância com o alto. Então, você deixa de trabalhar lá embaixo. Entenderam agora? Simples assim. Facinho, facinho. Muito bom. É importante entender, porque senão depois não flui como deveria, né? Aí ele pergunta, qual seria, então, o papel da medicina holística nesse caso? Insistiu o interessado. Trabalhar o paciente globalmente, elucidou. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito, que tudo isso que a gente já falou, né? E somente atendendo-lhe as causas, torna-se possível saná-la. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação do comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Muito bom. Quer explicar a resposta, Jorge, ou não precisa? Não precisa, acho que. Tá explicadíssima, né? É tudo que a gente já vem conversando, né? E nós vamos falar bastante disso esse ano todo, né? Sim. Desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. A mente reajusta-se a uma nova realidade e, irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para um estado de bem-estar fisiopsíquico. O médico, nesse programa, torna-se também conselheiro, sacerdote, que inspira confiança fraternal e dispensa ajuda moral, ampliando a sua antes restrita área de ação. A gente está falando aqui, lembra lá daquele slide do homem do futuro, né? Então, uma medicina do futuro que vai... E isso já está começando, porque as próprias universidades já vêm estudando novos
Ai, meu Deus, como me foge o nome das coisas. Currículo. Novos currículos para que isso seja acrescido, né? Para que esse ser seja visto de uma forma mais completa. O órgão doente reflete o desconforto do espírito, em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Então, essa questão do órgão é muito interessante, porque um órgão somatiza, né? E tem determinados sentimentos que, por exemplo, o medo somatiza muito no rim, a irritação no estômago, a tristeza no pulmão, e assim tem várias conexões, né? A coluna é o poder exercido de forma negativa, né? Quem tem É? problema de coluna já É? sabe. Você usa o poder para ser melhor, para ser arrogante, para diminuir Sim. o outro, para conseguir vantagem sobre o outro. E não É, para elevar o outro, para trabalhar para que o outro seja tão bom quanto, né? E evolua. Inclusive em Platão, na República de Platão, tem a questão do político, né? Só para o político, na ideia de Platão, ele seria o cara que faz esse tipo de trabalho. Ele usa o poder, ele é o mais sábio, o mais bondoso de todos, e usa esse poder para fazer todo mundo melhor. Então, quando você não usa esse poder para isso, você usa o negativo, você tem dor de coluna, dor de ombro, normalmente precisa ser operado na coluna, e etc, etc. Aí ninguém tem problema com coluna, porque é todo mundo santo, né? eu não tenho com coluna, mas de quadril e joelho estou cheia, então rigidez, né? Porque são as articulações. É interessante porque a rigidez está muito ligada às articulações, porque é a flexibilidade, né? Então eu quase não sou rígida. E aí ele continua: não me pude deter em mais amplas reflexões, porque uma senhora ao nosso lado indagou com respeito. E o perispírito, qual o seu papel no modelo da medicina holística? Sem demonstrar enfado ou desatenção, Dr. Carneiro esclareceu. Sabemos que o perispírito, com sua alta sensibilidade, é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades, tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, que manipuladas conscientemente ou não pelo espírito, por meio da energia psíquica, exteriorizam-se no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Assim, a irradiação mental, agindo no campo perispiritual, alcança a organização fisiológica. Pode explicar, Jorge. Está explicado, né? A não ser que alguém tenha alguma dúvida, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? E tem uma outra capacidade do perispírito que não está aí, mas a Tati vai falar dele na destruição, que é a maleabilidade, né? Que o perispírito ele joga a doença sempre para o corpo físico antes de ir para o psiquismo, né? Sim. Então ele tenta aí joelho, quadril, coluna, de todas as formas para que a pessoa não entre em depressão, não entre em pânico, não seja alterado o seu sistema nervoso, não crie uma neurose e depois uma psicose que leve ele até ao suicídio, né? Que é a maleabilidade. Tangibilidade é se tornar visível, né? Poder tocar, né? E é isso. E é interessante isso que tu falou agora, porque, assim, o psiquismo é preservado, porque, obviamente, o que que vai, né? O que que vai com o desencarne? O que que fica? O psiquismo, porque o corpo físico, né? Então, é complicado. Não, mas o corpo físico, ele é um espelho do perispírito. As Sim, chagas sim. do perispírito, que são relacionadas ao corpo físico, elas continuam no perispírito. Vão imprimir E isso, novamente numa outra reencarnação, né? Exatamente. Agora, a pergunta que deveríamos fazer é essa:
Se o perispírito, primeiro, joga para o corpo, né? Para gastrite, para todos os tipos de doenças do corpo, para não ir para o psiquismo, imagine quando chega no psiquismo, quanta energia do mesmo nós não produzimos. Sim. Quantos milênios nós estamos empacados naquele assunto e não vai e a gente não sai. Verdade. Daí porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor de irradiação que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física. É engraçado que ele coloca, engraçado não, né? Mas é interessante como ele coloca de uma forma tão simples que é como se ele dissesse assim, ó, escolhe aí, né? Podes escolher vibrar, sintonizar com o bem, com a saúde e ficar muito bem, ficar saudável, ou fazer tudo ao contrário, né? E a gente acaba, por ignorância, escolhendo o que não é benéfico e adoecendo. O Cris, ali ele coloca a faixa superior, que foi o que eu expliquei anteriormente, né? Sim. Na situação da distonia. Aí ele cria uma sintonia, uma ressonância superior. Sim. E no nosso caso, nós criamos distonia a partir do desequilíbrio, Sim. da desarmonia, da luta. E é isso que a gente precisa ficar atento. Por isso a vigilância da mente. E por isso não se identificar com nenhum pensamento, mas transformá-lo. Ele é energia, a energia se transforma, gente. Ela não faz mal. Faz mal se você aceita, se você observar, parar ela e transformá-la, ela não faz mal. Para isso você precisa trocar de faixa, né? De frequência. Nossa, passa tanta coisa na minha cabeça, assim, lendo isso, porque a gente pode escolher o tempo inteiro, né? Se a gente estiver consciente. Por exemplo, tá dentro de uma situação muito negativa, muito complicada, e mesmo assim escolher ficar bem. E escolher de verdade, né? Ser dono da sua casa mental, tá no centro, como tu sempre fala. E não deixar que aquilo tudo te abale. Às vezes é muito complicado, porque o pensamento insiste, ele cria força. Mas é possível, né? É possível de se fazer. E isso vai trazendo... Ele não cria força. Sim. Cris, ele não cria força. Nós damos força para ele. Sim. Então, mas a gente dá força para ele porque tu te compras com aquele sentimento, né? Ai, pobre de mim, tô passando por isso. Por que que ele falou aquilo tudo para mim? Eu não merecia, né? E aí eu me coloco, e aí parece que eu vejo até o pêndulo balançar, assim. E aí vem aquele outro pensamento de revide, né? E que não dá para ficar tagarelando, deixar a mente tagarelar, mas é assim que mais ou menos funciona. E aí parece que se instala um conflito muito grande, né? Parece gente não, se instalou o conflito. Se você tem movimento pendular, você tem um conflito. Por isso que eu falei, tem que pacificar o mundo. Você precisa eliminar os conflitos, eliminar a luta, eliminar a astúcia do teu pensamento, mas você faz isso a partir do centro, a partir do silêncio. Sim. A partir de você quer se harmonizar com aquilo, sendo misericordioso, não dizendo nada, silenciando. Sim. Mas para tudo, Cris, você começou sua fala, é interessante. Para tudo você precisa estar presente. Nós estamos nos baseando aí que a pessoa está presente. Se a pessoa não está presente, então... Então, mas vou te fazer uma outra pergunta. Porque, assim, ó, é o início de um processo, né? Porque, assim, lá no começo, quando a gente está completamente cego nesse processo, o que a gente faz? A gente entra lá no sofrimento e se compraz com aquilo e não nem sabe que existe uma outra possibilidade, né? Aí chega um momento, tu cria um certo conhecimento, tu vai adquirindo algum conhecimento, tu começa aí a entrar nesse conflito. Opa, eu não preciso estar aqui dominado por toda essa negatividade, eu posso escolher. Eu começo a compreender que eu posso escolher, né? Eu acho que assim é esse processo e através das experiências que a gente vai tendo, que a gente vai conseguindo
chegar nisso que tu tá falando, de silenciar, de trazer para o coração e tal. É um processo, né? Eu não consigo, acho que sair lá do zerado e pular para essa outra opção assim, né? Não sei, Não, eu acho que eu não consigo. não. Você consegue o que você quiser, né? Você tem Sim, potência para isso. O que você não vai dar um salto, mas você pode começar a se esforçar naquele sentido. sim, Você pode começar a trabalhar naquele sentido ou trabalhar naquilo que é, no momento, para você é mais difícil. Por exemplo, o mais difícil para mim é não criticar a mim mesmo, tá? Entendeu? Porque aí você já cria um conflito. Uma hora você se critica, outra hora você diz que o culpado é o outro, que você falou porque falou, e tua mente sim, começa a tagarelar. Se você quer começar por aí, começa por aí, não tem problema nenhum. Você tem que escolher um objetivo. Olha, eu vou começar por aqui. Como a vida é complementar, entendam isso, pelo amor de Deus, como a vida é complementar, se você escolher qualquer objetivo, por mais simples, não comece pelo mais difícil, comece pelo mais fácil. E você alcançar aquele objetivo, como aquilo é complementar, e você vai estar trazendo um monte de coisas complementares para ele. Nunca é uma coisa só. A vida não é uma coisa só. Quando você fala assim, vou fazer o mais fácil, eu vou só olhar meu pensamento. Você está fazendo observação, você está no consciente, você está criando capacidade para discernimento, você está vigilante, você está conseguindo autocontrole e autodomínio sobre ele, sem se deixar dominar, você está ficando sem hora de si, você está dirigindo a sua vida. Olha quanta coisa! verdade. Porque tudo é complementar. Agora, o que não pode é ter preguiça mental. Falar, não vou fazer nada. Ah, quando eu lembrar, eu faço. Ah, eu estava assim, aí foi tão ruim que eu lembrei daquilo lá. Aí não vai dar certo nunca, né? Você não cria ressonância, você não se relaciona com aquilo. Como vai dar certo? Tudo bem, pessoal? Faz sentido para vocês? Ô, Cris, cadê a outra que ficou de dar aula com a gente? Está com dor de garganta, acho. Quem Fala é? nada. Nossa, eu falei um monte Oh, tadinha, Jorge, hoje. ela falou um monte, é. Eu sou obrigada a te É. defender, Tati. Tá com Obrigada, espinha. Cris. Tá com espinha na garganta. Obrigada, só porque eu falei que ele estava dormindo. Estava acordadinho aqui, ó. Tô vendo. Então, tá. Vamos em frente. A energia que provém do psiquismo pelo modelo organizador biológico alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada pelo mesmo processo atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos, vêm do exterior para o interior e os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Quer falar, Jorge, sobre esse? Não, é você que está dando aula, que precisa falar. Vamos lá. Não, não, mas esse aqui é tu que vai falar. Para mim ficou confuso isso aqui. A energia, a energia Eu que vem estou do muito psiquismo tranquila. vai para o perispírito, que alcança o corpo físico. Até aí tudo bem, né? E o contrário também. A energia que você vem do exterior, né? Ela vai para o perispírito, que vai para o psiquismo. A vida, ela nunca é. Você sempre tem causa, que você vai viver o efeito no corpo físico, que vai voltar para a causa como nova causa, que vai voltar para o corpo físico como novo efeito. Então, e como disse o Balde, né, a energia do espírito, né? Espírito, perispírito, matéria, matéria, perispírito, espírito. Tá, elas vão e vão do mesmo jeito. Então, os hábitos, portanto, os condicionamentos, aquilo que você faz do exterior, que você faz nível de matéria, né? Por exemplo, eu gosto de comer só um tipo de comida, eu gosto de dormir só de um lado da cama. Esses condicionamentos que vêm do exterior e os anseios que vêm do espírito, eles são interior, o outro é exterior. O exterior vai para o psiquismo e se transforma num condicionamento, numa forma mental. E os anseios também vêm para o exterior e pode fazer você uma pessoa melhor. Depende da escolha que você fez, como você explicou. Beleza? Ok,
Beleza. Você sempre vai ter uma mão indo e uma mão voltando. Nunca é uma direção só. Se todo mundo conseguisse entender isso, que a vida nunca é uma direção só, então quando você tem um pensamento e você se fixa naquele pensamento, você pegou um viés só, está errado. Você fixou a sua mente num ponto e está absorvendo a energia daquele pensamento. Você precisa sempre se perguntar qual é a dualidade disso, o que eu não estou vendo, qual a outra possibilidade que existe nesse pensamento. E sempre vem, porque sempre pode oferecer outra face, segundo Jesus. Então, qualquer pensamento tem a outra face. Você pode olhar para o negro, para o negro não no sentido pejorativo, né? De ver a coisa muito, muito ruim, e você pode olhar e ver o belo. Eles estão inseridos na mesma unidade. Né? Por que a gente só enxerga o que é ruim? Porque a gente está em desequilíbrio, a nossa mente só percebe o pior. Se ela olhar direito, ela vai ver a dualidade daquilo. E ela pode se relacionar com o belo, aquela outra parte. Gente, é tão simples, simplesinho, simplesinho, simplesinho. Mas nós, como somos criaturas desequilibradas, a gente sempre vê a parte ruim de tudo, né? E somos preguiçosos. Sim. E arrumamos desculpa para tudo, para não fazer. Também. Sempre para não fazer. Muito bom. Em determinado momento, porque me olhasse expressivamente, como estimular minha participação ativa nos diálogos, solicitei licença e argui. No caso das obsessões, como se daria assistência holística? Sorrindo amavelmente, ele expôs. Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos, em luta e desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior e, nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. Então, é bem interessante, porque a gente fala em obsessão como se o obsessor fosse o grande problema, né? E como se ele também não fosse um irmão, um filho de Deus. Então, a primeira coisa que é preciso ficar clara é isso, né? E o que é a culpa? Que ele fala, consciência de culpa. A culpa é o quê? Um ato contra a lei de Deus. Então, a cada ato contra a lei, a gente cria uma culpa, uma consciência de culpa, né? Então, temos dois enfermos sempre. Ok? Ô, Cris, essa parte que está em vermelho nós já conversamos, né? Sim. Então, você tem uma matriz, Sim. uma matriz por algo que você fez muito ruim. A chegada do hospedeiro, ou seja, do cobrador, ela cria uma disritmia e uma distonia vibratória, como está ali, que foi o que eu expliquei antes. E aí você se fixa numa faixa, uma frequência vibratória do obsessor, que é baixa, e aí acontece a indução. Tudo isso vai a partir de uma sugestão que você não estava atento, não estava presente no seu mundo e não observou. Muito bem. A essa consciência de culpa chamaremos de famosa matriz, né, Jorge? Que foi o nome que você deu, né? Eu não, né? Não, foi o Filomeno. Que facultará o acoplamento do plugue mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Nossa, a gente já falou muito desse assunto, né? Então, a gente tem essa matriz por culpa. O que é a culpa? É um ato contra a lei, e isso fica impresso e acaba sendo o plug, né? Na verdade, essa recepção para que o obsessor chegue e só instale a tomada,
Eu confundi os nomes agora. O que tem o espetinho é a tomada. Isso. Ô, Isso Cris, aí. e você precisa falar também que tudo isso ocorre por preguiça, né? Porque, veja, se a gente tivesse escolhido evoluir Uhum. moralmente, nós não precisaríamos passar pelo processo obsessivo. Sim, Ele é estabelecido porque há um endividado que sou eu, que não quis evoluir, eu não quis reparar em mim mesmo essa culpa, não quis transformá-la. E todas as vezes que foi dado a oportunidade que eu encarnei para me refazer esse processo, eu caí de novo. É o caso que nós estávamos falando ontem, do cara que matou o outro. Aí ele reencarna para não matar mais. Aí ele vai e mata de novo. Aí é uma sim, terceira chance. Ele reencarna para matar, aí ele mata de novo. Então, aí chega uma hora que não tem mais como. A contração que ele fez no seu psiquismo foi tão grande que ele vai ficar ali aguardando só os cobradores chegar. Aí ele vai resolver evoluir. sim. É importante E falar isso. A nossa sim. evolução acontece só por esses processos. E a lei de Deus é tão perfeita porque a gente olha para as questões obsessivas assim com repúdio, né? E é a lei de Deus. É a lei de reparação, porque se não é dessa, nos é dado tantas chances e a gente não aproveita, e existe mais essa possibilidade, né? Porque a gente acaba reparando através dessas situações de obsessão. Porque está ali, o teu adversário está ali, e tu vai ter que aprender a amar de qualquer jeito, tu vai ter que reparar de qualquer jeito, não tem por onde, vai ser agora, vai ser na próxima, vai ser desencarnado, encarnado, desencarnado, mas vai ter que acontecer. E tem outro, no futuro, o obsessor vai virar teu anjo da guarda ou vice-versa, né? Sim. Lembra a história do Ícaro, né? Do Ícaro, Muito legal. É isso aí, gente.